Já pensou em conhecer alguém que parece perfeito, charmoso, inteligente, que parece te entender, mas por trás dessa fachada não há nada, um vazio completo. Essa é a realidade da psicopatia, um dos transtornos mais complexos e, vamos ser sinceros, perigosos que existem. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em 5 questões-chave que separam o que é mito do que a ciência realmente sabe. Vamos lá. Essa frase do Harvey Cleckley, lá de 1941, é o nosso ponto de partida. E a palavra mais importante aí é não apreciado. Sabe por quê? Porque o maior perigo da psicopatia não é aquela maldade que a gente vê nos filmes. É a capacidade de se esconder, de se camuflar por trás de uma máscara de total normalidade. É essa invisibilidade que a torna tão potente. Nosso roteiro vai passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, a famosa máscara da sanidade e como ela funciona. Depois, a gente vai entender a diferença no diagnóstico, que é crucial. Em seguida, o que a neurociência já descobriu sobre o cérebro de quem tem psicopatia. Quarto ponto, por que é tão, mas tão difícil avaliar isso? E por fim, a questão mais dura, existe tratamento? Então vamos começar pelo começo. O que raios é essa máscara da sanidade? Bom, de forma bem direta, é uma imitação perfeita das emoções humanas. Pensa nisso como uma atuação, uma performance de teatro. O ator aprende a chorar, a sorrir, a parecer empático, só que ele não sente nada daquilo. E a plateia, no caso, somos nós. E a gente acredita. O conceito técnico por trás disso é o de afasia semântica. Funciona assim. Eles sabem a definição de amor no dicionário. Eles conseguem te explicar o que é remorso. É como alguém cego que sabe a definição da cor azul, que sabe que o céu é azul, mas essa pessoa nunca experienciou a cor. Eles conhecem as palavras, mas não sentem o significado. E essa imitação é quase um estudo antropológico. Eles observam as pessoas como um cientista estuda uma tribo. Eles aprendem que inclinar a cabeça de um certo jeito passa a impressão de empatia, que usar um tom de voz mais grave simula seriedade, que olhar fixo nos olhos gera confiança. Mas olha, é tudo um cálculo. É uma performance cognitiva, racional e não um sentimento de verdade vindo de dentro. Bom, se a máscara é tão boa assim, fica claro que o diagnóstico é um desafio gigante, né? E é aqui que mora uma confusão enorme até entre profissionais. A diferença entre um criminoso comum e um psicopata. Acertar nesse diagnóstico é fundamental. A diferença é brutal. De um lado, o Manual Diagnóstico DSM fala do transtorno de personalidade antissocial, o TPAs. Ele foca no que a pessoa faz, mente, quebra leis, é impulsiva. Agora, a psicopatia, avaliada por uma ferramenta como o PCLR, foca em quem a pessoa é. Falta de empatia, grandiosidade, charme superficial. Uma coisa é o que se faz, a outra é o que se é. E os números não mentem. Olha só que loucura. Dentro de uma prisão, uns 80% dos detentos podem ter TPAs, mas psicopatas de verdade, só de 15% a 25%. Pensa nisso. A imensa maioria dos criminosos não são psicopatas. Isso mostra que a psicopatia é uma coisa muito mais específica e bem mais rara. E tem mais uma camada aqui, a diferença entre psicopata e sociopata. De um jeito simples, o psicopata é visto como alguém que nasce assim, com uma fiação cerebral diferente. O sociopata seria feito pelo ambiente, por traumas severos. A analogia do hardware contra o software é perfeita. Um tem um defeito de fábrica no equipamento, o outro teve o sistema operacional corrompido ao longo do uso. Certo. Vamos para a terceira pergunta. E é aqui que a coisa fica ainda mais concreta. Graças à neurociência, a gente pode literalmente olhar dentro do cérebro de uma pessoa com psicopatia. E o que a gente encontra lá dentro é impressionante. Se a gente pudesse resumir todas as ressonâncias magnéticas e exames em uma única frase, seria esta aqui: conhecimento sem sentimento. É isso. Existe uma desconexão total entre entender uma coisa racionalmente e sentir o peso emocional daquilo. E o que acontece na prática? Bom, a amígdala, que é tipo o nosso centro do medo, é menor e funciona menos. É como se o alarme de incêndio do cérebro estivesse com a bateria fraca. O córtex pré-frontal, que é o nosso CEO, o que toma as decisões, não conversa direito com as áreas emocionais. O resultado é bizarro. O cérebro deles processa uma palavra como estupro com a mesma neutralidade que processa a palavra cadeira. Não tem peso emocional. E para isso não parecer só uma ideia abstrata, olha esse dado. Estudos mostram uma redução de, em média, 18% no volume da amígdala. Ou seja, a parte do cérebro que processa o medo é fisicamente menor.
Não é uma questão de escolha, de ser mal. É uma diferença biológica que dá para medir. Ok, então o cérebro é diferente, a gente já entendeu. Mas como é que a gente avalia isso na prática? E a resposta é com uma dificuldade imensa. Porque perguntar para um psicopata como ele se sente é a mesma coisa que perguntar para um peixe como é a sensação de respirar ar. Ele não sabe nem por onde começar. É por isso que aqueles questionários de marcar X não funcionam. Primeiro, eles manipulam. São mestres em dar a resposta que acham que você quer ouvir. Segundo, como eles vão relatar a falta de uma emoção que nunca sentiram na vida? E terceiro, eles distorcem a realidade. Para eles, essa frieza não é um defeito, é racionalidade. As emoções dos outros? Para eles, isso é fraqueza. Por isso, o diagnóstico de psicopatia é um verdadeiro trabalho de detetive. O avaliador experiente não acredita no que ouve. Ele investiga, ele faz uma entrevista cuidadosa, mas depois vai checar os registros criminais, escolares, médicos. Ele conversa com a família, com as vítimas, com colegas. No fim das contas, a história de vida e os fatos falam muito mais alto do que qualquer palavra. E isso tudo nos traz para a nossa quinta e última pergunta, que talvez seja a mais indigesta de todas. Tá bom, e o tratamento? Tem como curar a psicopatia? A resposta curta e dura é não. A conversa aqui muda de cura para gestão de risco. Tem uma frase muito famosa nesse meio que resume bem a situação do tratamento em adultos. É a seguinte: eles não se curam, eles ficam melhores nisso. O que isso quer dizer? Que a terapia tradicional, que ensina a pessoa a falar sobre sentimentos, a entender empatia, pode virar, sem querer, uma escola de teatro. A pessoa aprende a atuar melhor, a ser um manipulador mais convincente. A pergunta que fica no ar é: então é isso? Não tem esperança nenhuma? A resposta é um pouco mais complicada. Não é um não absoluto. E a diferença está aqui. A terapia tradicional em adultos geralmente não funciona. Mas com jovens, a história é outra. Modelos como Mendota, por exemplo, não tentam ensinar a empatia. A abordagem é diferente. Eles focam no interesse próprio da pessoa. Basicamente, eles ensinam, através de um sistema de recompensas, que se comportar bem é mais lucrativo. E o resultado? Uma redução de 50% na reincidência violenta. Então, a gente chega num ponto central. A janela de esperança. A grande chance de intervenção está na juventude. Antes que a personalidade se forme por completo, antes que os padrões se tornem rígidos, a chave é agir cedo. Para fechar, quero deixar essa reflexão que muda a nossa forma de olhar para isso. A chave para detectar a psicopatia não é procurar por um comportamento monstruoso, por algo que está lá. É o contrário, é notar a ausência. A ausência de reações humanas que deveriam estar lá, mas simplesmente não estão. O analista treinado procura pelo vazio. E isso nos deixa com uma pergunta final para ficar ecoando na cabeça. Se essa máscara da sanidade pode ser realmente perfeita, quantos psicopatas que nunca cometeram um crime, que são bem-sucedidos, que são nossos vizinhos, quantos deles estão operando entre nós agora mesmo?